O conteúdo que você ouvirá na sequência não é indicado para menores de 16 anos. Olá amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast. Aqui, nesse podcast, a gente vai falar sempre sobre crimes reais que ficaram conhecidos no Brasil e no mundo. Se você está ouvindo o Crimecast pela primeira vez, desde já eu agradeço pelo play e seja muito bem-vindo aqui. A todos aqueles que já me acompanham, o meu muito obrigado pela audiência e por continuar ouvindo o nosso podcast. Hoje a gente vai para o episódio de número 36, aqui no Crimecast. Mas antes, eu quero pedir a vocês para seguir o Instagram do Crimecast, que é o Crimecast_podcast. É muito importante que vocês sigam e compartilhem o Instagram do Crimecast, assim como compartilhar também os episódios para que mais pessoas conheçam o nosso podcast e eu possa continuar trazendo conteúdo para todos aqui. O link que o levará direto para o perfil do Instagram estará na descrição do episódio. Então, amigos, episódio de número 36 aqui no Crimecast. A gente vai para a segunda parte, né? Sobre o desaparecimento de Laci Peterson. Se você não ouviu a primeira parte, você volta aí no episódio anterior, né? Que foi a primeira parte da história. Você escuta primeiro esse episódio lá, depois você volta aqui para a conclusão dessa história que, após a prisão do Scott Peterson, vocês lembram, né? Quem já ouviu a primeira parte, lembra que quando ele foi levado à corte, ele disse que não era o culpado pelo crime. Ele sustentou que era inocente. Então é isso, amigos. A gente vai agora para a segunda parte sobre o desaparecimento de Laci Peterson. Scott diz em juízo que não é o culpado pelo crime chocante da esposa Laci Peterson e o filho que estava por nascer, Connor Peterson. Matt Dalton, investigador que participou da equipe de defesa de Scott Peterson, diz que passou dias analisando os relatórios da polícia, registros telefônicos e também saía para entrevistar testemunhas em Modesto, que ligavam para a polícia e verificava depoimentos e falava com Scott na cadeia todos os dias. Scott havia contratado um advogado muito famoso, que inclusive já tinha representado a atriz Winona Ryder e também o cantor Michael Jackson. O advogado Mark Gallagher dá uma entrevista em que diz que seu cliente quer provar sua inocência no caso. Além disso, espera que encontrem quem fez isso com a esposa e seu filho. Então, amigos, só para a gente dar continuidade aqui nessa sequência, né? Como eu já tinha falado para vocês, ele é preso, tudo indica, né? Vários indícios ali dão conta de que o Scott Peterson esteja envolvido e seja o culpado, porém, ele sustenta que é inocente e o advogado também, aí que vocês viram, um advogado de gente famosa, né? Muito conhecido, diz que o Scott Peterson é inocente e ele vai provar isso no tribunal. O advogado de Scott dizia que a polícia focou apenas em Scott
e acabou excluindo outras possíveis evidências. O advogado ainda disse que a polícia cometeu um grande erro ao não ampliar as buscas e a investigação. Mark Garago então vai a público com uma tese inimaginável que, segundo ele, explicaria a morte de Laci Peterson. Mark diz que havia um relatório da polícia em que era investigada a possibilidade de uma seita satânica que estaria atuando em Modesto. A história era que uma garota teria sido sequestrada no mesmo bairro de Laci antes dela desaparecer. O relato é que essa garota teria sido estuprada e teriam feito um ritual satânico, e depois disseram para a tal garota que iriam cometer um assassinato no Natal e que ela leria sobre isso nos jornais. Uma outra possibilidade levantada pelo advogado de Scott é um caso não resolvido que se parecia muito com o caso de Laci Peterson. O caso em questão foi o seguinte: 6 meses antes, Madeleine Hernandez havia sumido, aparecendo também na Baía de São Francisco, e o corpo estava sem as mãos, os pés e sem a cabeça. Igualmente a Laci, Hernandez também estava grávida de 8 meses. Após as declarações do advogado de defesa de Scott, a promotoria então tem que trabalhar para refutar essas outras possibilidades. O problema é que não se tinha provas materiais, não tinha arma do crime, não tinham testemunhas, ou seja, a promotoria tinha um caso circunstancial. Os promotores Birgit Flediger e Dave Harris são designados para o caso. E aí, em 2004, começa a seleção do júri. De acordo com o criminalista Michael Cardosa, quando se escolhe um júri no sistema judiciário, é imprescindível que as pessoas escolhidas estejam de mente aberta, ou seja, não devem ter opinião prévia sobre o réu ser culpado ou inocente. Para o advogado de Scott, a cobertura intensa da mídia local sobre o caso impossibilitava um julgamento justo para seu cliente em Modesto. Para se ter uma ideia, existia até um outdoor em local movimentado da cidade que perguntava se Scott Peterson era um homem ou um monstro e solicitava que as pessoas telefonassem para uma rádio para responder se achavam que Scott era culpado ou inocente. Mark Garago então pede ao juiz de Modesto para mudar o local do julgamento e o juiz concorda com o pedido. Fica decidido que o julgamento acontecerá no condado de San Mateo, a 145 quilômetros de distância. E aí, no dia 1º de junho de 2004, 18 meses após o desaparecimento de Laci Peterson, o julgamento começa. O jornalista Richard Cole lembra que no primeiro dia do julgamento havia centenas de pessoas em frente ao local. E aí agora, amigos, a gente vai ter relatos de 2 jurados para a gente entender um pouco ali, né, que tipo de pessoa era escolhida para participar do júri. John Ginasso era o jurado número 8. Ele diz que trabalhava no turno da noite, então raramente assistia televisão. Ele lembra que na época só sabia que havia acontecido o assassinato, mas diz que não sabia nada além disso sobre o caso.
Michael Belmessiere era o jurado número 4. Ele diz que lembra de olhar para o jovem, né? Ele está se referindo ao Scott, que tinha quase a mesma idade do seu filho e era acusado de um crime tão terrível, né? Matar a esposa e o filho não nascido. E Belmessiere achou que aquela seria uma experiência muito interessante. Então aqui, amigos, ele dá uma noção do perfil de pessoa, que o perfil seria pessoas que não estivessem convivendo ali dentro de Modesto e sofrendo de alguma forma alguma influência da mídia, né, sobre o caso e tal. O fator que fez o julgamento sair de Modesto, né, que foi o local onde ocorreu o crime, foi isso, né? O julgamento começou e a promotoria acusou Scott Peterson de ser o responsável por matar a esposa com o filho no ventre. O terceiro promotor do caso, Ray Kidd-Stassel, em sua primeira fala, faz questão de frisar que aquele era realmente um caso de senso comum. Ele sustenta que Scott era um homem muito infeliz com a vida e a esposa, não querendo ser pai. Então, a única alternativa para sair daquela situação era o assassinato. O promotor também foca seu discurso na série de mentiras contadas por Scott Peterson. Uma dessas mentiras seria sobre o dia do desaparecimento, em que ele contou em depoimento ter assistido a um programa de culinária na TV com Lacey. Esse fato teria, na verdade, ocorrido no dia anterior. E, em outro depoimento, Scott teria caído em contradição sobre isso. A defesa, no entanto, se concentrava em dizer que não havia nenhuma prova forense que comprovasse a culpa de Scott. O advogado Mark Gallagher também fala sobre a imagem negativa que o público tinha sobre Scott. Mark usou o termo mulherengo para descrever Scott, não escondendo que seu cliente teve um caso extraconjugal realmente, mas que isso não fazia dele automaticamente um assassino. Em seguida, o advogado de Scott consegue refutar a ideia de que seu cliente estava mentindo quando contou sobre o programa de culinária que havia assistido com Lacey na manhã em que ela desapareceu. Mark Gallagher exibiu uma gravação do programa durante o julgamento, que mostrava os apresentadores falando exatamente o que Scott tinha descrito para os policiais sobre o que tinha assistido com Lacey naquela manhã. Em relação aos casos que foram ignorados pela polícia, Mark afirmou que a polícia de Modesto tinha ignorado todas as pistas possíveis que fossem contrárias à tentativa deles de fazer o caso recair sobre Scott Peterson. O advogado reafirma que seu cliente é totalmente inocente e que apresentaria uma testemunha para provar que Lacey estava viva quando Scott saiu para pescar. A promotoria então começa suas argumentações e inicia com a contestação do álibi da pescaria de Scott. Os promotores chamam como testemunha Ron Grantsky, padrasto de Lacey. Ron diz que ficou muito surpreso ao saber que Scott tinha um barco, pois ele e nem ninguém da família sabiam daquilo. Ron é pescador e questiona o porquê de Scott não ter dito para ele ou para alguém que havia comprado um barco. A promotoria sustenta que o fato de ninguém da família saber do barco de Scott
fazia parte de um plano arquitetado por ele. Para corroborar isso, eles chamam o investigador Al Brocchini. Brocchini diz que Scott adquiriu o barco no dia 9 de dezembro e pagou $1.400 em dinheiro. Ou seja, aquilo foi 2 semanas antes de Lacey desaparecer. Segundo Brocchini, há outras provas de que Scott agiu de forma premeditada. O investigador conta que, ao vasculhar o armazém de Scott, o computador dele foi encontrado e lá no histórico de navegação na internet havia pesquisas sobre as correntes da Baía de São Francisco, 1 ou 2 dias antes de ele comprar o barco. Mais uma prova, e a mais importante fornecida pelo investigador, foi o alicate encontrado no barco de Scott. Foram encontrados 2 fios de cabelos presos naquele alicate, que, após testes, são compatíveis com o cabelo de Lacey Peterson. Os promotores dizem que se ninguém sabia do barco, muito provavelmente Lacey também não sabia. Então, como o cabelo dela estaria ali? A hipótese levantada pela promotoria é que, ao amarrar cordas no pescoço de Lacey e depois prender nas âncoras, Scott teria usado o alicate para cortar as cordas que passavam pelo pescoço e assim provavelmente pegou nos fios de cabelo. Mark Garago diz então que gostaria de questionar algumas coisas no testemunho de Al Brocchini. O advogado de Scott contesta o fato de que Lacey não sabia sobre o barco e apresenta um relato da proprietária do armazém onde ficava o barco. Nesse relato, a dona do local afirma que Lacey havia ido ao armazém 2 dias antes de sumir e inclusive teria usado o banheiro de lá. Em seu depoimento, Brocchini havia omitido essa parte do relatório. O advogado de Scott, Mark Garago, então afirma que se Lacey havia ido ao armazém, então estava explicado o porquê daqueles fios de cabelos estarem dentro do barco. Segundo Brocchini, a explicação para a omissão daquele fato era que essa informação constava no relatório de um outro detetive. Todas as informações referentes a essa questão específica estavam com um outro investigador. Porém, pelas normas do processo, isso não pôde ser explicado para o júri. Olha isso, amigos. Mark Garago faz parecer para o júri que o investigador Al Brocchini havia escondido aquela informação de forma deliberada. Após isso, a promotoria chama outra testemunha, considerada por eles a grande prova do caso. Era a amante de Scott, Amber Frey. Amber confirma diante do júri que teve um relacionamento com Scott Peterson e que nunca soube que Scott era casado. Amber diz que em nenhum momento Scott disse ou demonstrou ser um homem casado. A promotoria então divulga todas as conversas que Scott teve por telefone com Amber. Ouvindo as ligações, todos ali perceberam como Scott era um homem que mentia frequentemente, e aquilo muda a percepção que, até então, todos que estavam assistindo o julgamento tinham de Scott. Em uma das ligações, Scott admite que havia se casado anteriormente com uma mulher chamada Lacey
e que ela havia desaparecido na véspera do Natal. Ao ouvir isto, Amber diz que merecia uma explicação sobre aquela história, pois, a princípio, Scott tinha dito que havia perdido a esposa e aquele seria o primeiro Natal sem ela. Amber continua e fala que aquela deveria ser a maior coincidência que já tinha visto, perguntando se Scott era um vidente e se previu que sua esposa desapareceria. Amber questiona Scott sobre como ele tinha perdido a esposa antes de ela desaparecer. Então esse caso aqui, amigos, essa informação aqui é assim, ele havia falado para Amber que tinha perdido a esposa no dia 9 de dezembro, ele tinha contado isso para Amber, né? E a Amber, vocês lembram, né? Lá no primeiro episódio, a Amber ficou imaginando, quando ele contou aquilo, que ou a mulher tinha morrido num acidente ou de uma doença, né? E não entrou mais em detalhes, só que ele contou isso no dia 9. Como ele poderia falar aquilo 2 semanas antes dela desaparecer, né? É isso que ela questiona. Sem saber o que responder, Scott diz que existiam perdas diferentes, mas Amber continua pedindo que ele explicasse aquilo. Pressionado, Scott fica com receio de falar e então responde que não podia explicar aquilo naquele momento. Ele foge de explicar aquilo que não daria certamente para explicar, né? Amber então faz outro questionamento e pergunta se Lacey sabia da relação que Scott tinha com ela. Scott responde que sim, Lacey sabia. Amber continua e pergunta como ela reagiu ao saber do relacionamento dos dois. Scott responde apenas que Lacey tinha reagido bem. Sem acreditar naquilo, Amber diz, abre aspas, uma grávida de 8 meses reagiu bem ao saber de outra mulher? Fecha aspas. As melhores amigas e mais próximas de Lacey contestam a versão de Scott. Renee Tomlinson, uma dessas amigas, conta que não tinha como Scott ter contado algo daquele tipo para ela e ela não ter se chateado e não ter contado isso para ela e para as outras amigas. As 3 amigas mais próximas de Lacey dizem que não teria como ela não ter contado isso para nenhuma delas. O advogado de Scott então pede para interrogar Amber Frey. Experiente, Mark Gallagher faz poucas perguntas e faz com que Amber diga que Scott nunca confessou o assassinato de Lacey para ela. Amber lembra também de que o advogado frisou várias vezes na questão de que Scott nunca havia falado para ela que a amava. Ele pergunta isso muitas vezes a Amber e ela responde que ele nunca havia dito usando essas palavras realmente. Mark Gallagher então sustenta que Scott não iria jogar toda a vida dele fora por uma mulher que ele tinha acabado de conhecer. Mark afirma que Scott amava a mulher e o filho que estava prestes a nascer. Após isso, a promotoria decide chamar o Dr. Brian Peterson. O Dr. Brian era o médico legista que fez o relatório sobre como e quando Lacey havia morrido, ou seja, era uma testemunha muito importante. Segundo o relatório da autópsia, o corpo de Lacey estava sem a cabeça, sem os antebraços, com apenas um pé e a parte de baixo da outra perna. De acordo com o que disse o médico, o corpo estar dessa forma era um indício de que esse corpo havia sido afundado na água com pesos. De acordo com o médico legista, quando um corpo é afundado com pesos,
as partes mais fracas vão se deteriorando com o passar do tempo. Com o balanço da água, as partes onde as cordas foram amarradas vão se partindo. Segundo a autópsia, a cavidade torácica estava vazia. O único órgão dentro do corpo de Lace era o útero e não parecia ter nenhum corte aparente que indicasse que o bebê tivesse sido tirado de dentro dela antes. Já o corpo de Connor estava intacto, corpo do bebê, né? O que indicava que era muito provável que ele ainda estivesse no útero de Lace quando ela foi morta, e até pouco tempo antes de quando o corpo apareceu na água. A promotoria então dá o seu parecer sobre quando de fato teria acontecido a morte do bebê. Registros médicos de Lace e do bebê foram utilizados. 2 ultrassons foram mostrados para que pudessem ver o tamanho de Connor. E aí, ao comparar os dados dos ultrassons com o corpo recuperado do bebê, o doutor chega à sua conclusão e diz que ele teria morrido logo após Lace morrer, por volta do dia 24 de dezembro, que seria exatamente o dia em que ela desapareceu. Por conta das condições dos corpos de mãe e filho, era impossível para o Dr. Bryan determinar a causa exata das mortes. A promotoria então diz que as diversas provas e evidências, quando reunidas, davam uma visão sobre os momentos finais de Lace. Lace tinha 2 costelas quebradas, algo confirmado pela autópsia, e o legista afirmou em relatório que essas fraturas aconteceram próximo da hora da morte. Outra questão foi o relato do investigador Al Brockin, que afirmou que a cama do casal tinha um amassado na ponta do colchão, como se alguém tivesse ficado naquele local específico da cama por algum tempo. Mais uma coisa encontrada na cama foram 2 pequenas gotas de sangue, que, após testes, fica comprovado que era sangue de Scott, e dizem imaginar o porquê daquele sangue estar ali. O investigador Al Brockin lembra que Scott tinha um corte recente em um de seus dedos. Há também um par de brincos de Lace que estava faltando na caixa de joias dela. Eram brincos cravejados de diamante. A teoria da promotoria era que Scott teria pego Lace pelo pescoço e ela reagiu fazendo com que os brincos furassem ou cortassem a mão de Scott. Com todas as provas circunstanciais, a promotoria então expõe a teoria de como Scott matou Lace. De acordo com a teoria da promotoria, Lace foi morta de uma forma que eles chamam de morte limpa, né? Ou seja, Scott não usou armas para matá-la. A tese é que Scott teria estrangulado ou sufocado Lace e teria usado o peso dele por cima dela, possivelmente na cama do casal. Após matar a esposa, Scott puxou o corpo da cama e enrolou numa lona, arrastando até fora da casa, e em seguida colocou o corpo na picape. Depois dirigiu até o armazém, colocou o corpo no barco e depois jogou o cadáver de Lace Peterson na Baía de São Francisco. O advogado de defesa Mark Gallagher pede então para interrogar o médico legista. Mark perguntou se havia uma prova concreta do estrangulamento e o doutor responde que não,
realmente não daria para afirmar com toda certeza de que a morte tinha sido por estrangulamento ou que ela tinha sido sufocada até morrer. Após 19 semanas e 174 testemunhas, a promotoria encerra a argumentação. Ou seja, foram quase 5 meses só com os argumentos da acusação. Na vez da defesa, Mark Geragos já inicia contestando algo que era uma das bases do caso da promotoria: o fato de eles afirmarem que o bebê teria morrido no dia 24, o dia em que Lacey desapareceu. Geragos então chama um outro médico legista como testemunha para contestar o relatório do Dr. Brian. O Dr. Charles Smart é especialista em fertilidade e sua conclusão sobre a autópsia é que o bebê não teria morrido antes do dia 29, 5 dias após o desaparecimento de Lacey. Se isso fosse verdade, então Scott não seria o assassino da própria esposa e do filho. Mark Geragos então diz que havia a possibilidade de Lacey, na verdade, ter sido sequestrada por satanistas ou ladrões, etc. Enfim, o responsável pela morte seria outra pessoa, de acordo com essa teoria da defesa. Outra evidência encontrada que corrobora a teoria é uma fita que foi encontrada em volta do pescoço de Connor, o bebê. Para a promotoria, aquela fita era apenas um detrito que estava no oceano e teria ficado preso ao pescoço do bebê quando o corpo dele emergiu. A defesa contesta e diz que aquilo poderia ser algo que foi utilizado justamente para enforcar o bebê como parte de algum ritual satânico. A promotoria pede a vez para interrogar o Dr. Marty. O promotor Dave Harris questiona o doutor sobre como ele teria chegado à data de 29 de dezembro como a data mínima para a morte do bebê. Agora, amigos, é a promotoria, a acusação interrogando o doutor que a defesa trouxe, com uma visão diferente ali da autópsia e essa previsão de quando o bebê teria morrido. O Dr. Marty explica que para determinar a data da morte, ele começou identificando a data da concepção e diz que usou a data 9 de junho, que foi a data que ela soube que estava grávida, como uma data importante para fazer as contas. O médico explica que levou isso em consideração na hora dos cálculos. O especialista presumiu que ela fez um teste de gravidez naquele dia e já estaria grávida há mais ou menos 2 semanas. O promotor então questiona o doutor sobre as provas que ele usou para chegar até aquela data. Diante de alguns questionamentos, Dr. Marty acabou admitindo que seus cálculos não tinham base científica e não tinha nada nos registros médicos que indicasse que a concepção tinha sido 15 dias antes do dia 9 de junho. Ou seja, aquela testemunha importante da defesa tinha sido refutada de forma clara e objetiva. Mark Geragos insiste na possibilidade de que Lacey foi morta por outra pessoa e volta a falar do assalto em frente à casa dos Peterson. Em sua fala, Mark diz que Lacey Peterson pode ter confrontado os ladrões no momento do assalto e, por conta disso, eles a pegaram. Porém, a polícia diz que aquele roubo não aconteceu no dia 24, e sim no dia 26 de dezembro. Mark convoca então
o policial que solucionou o caso. O policial diz no tribunal que o assalto havia ocorrido no dia 26 realmente, pois os ladrões tinham álibis que foram comprovados e que mostravam que eles não estavam ali no dia 24. Mesmo assim, Mark Geraghty insiste em bater na mesma tecla, dizendo que em depoimento, uma das testemunhas do assalto, que diz ter passado de carro na hora, afirmava que era dia 24 a data do ocorrido. No entanto, Mark não conseguiu comprovar aquela informação e nem se Lacey realmente tinha sido sequestrada por alguém. E aí, após apenas 6 dias, a defesa então encerra sua argumentação e não chama a suposta testemunha ocular que teria visto Lacey viva na véspera de Natal. Mark Geraghty havia dito na abertura do julgamento que apresentaria tal testemunha. Olha só isso, amigos. Só para a gente ter aí uma noção, né, e isso não passar batido. A argumentação da acusação demorou quase 2 meses. Foram 19 semanas. Enquanto que a argumentação da defesa só durou 6 dias. Olha a grande diferença aí, né? Nas considerações finais, a promotoria apela para que o júri usasse o bom senso e pede que eles não esqueçam que ele tinha uma amante e das conversas ao telefone com Amber e todas as mentiras que ele contou para ela. Antes de encerrar, a promotoria mostra 2 fotos ao júri. Uma foto dele, do Scott, ao lado de Amber Frey, a amante, e uma outra foto. Essa mostrava Lacey, sentada com um barrigão de grávida, porém sozinha, sem o esposo ao lado. A defesa revidou. Mark Geraghty diz que Scott realmente era um cretino e traidor, mas não havia sido ele que tinha matado Lacey. Mark diz que não há provas de que Scott assassinou a esposa e pede para que os jurados esqueçam Amber Frey e olhem apenas para as provas. Após 5 meses de julgamento, a decisão está com o júri. O júri demorou vários dias deliberando sobre a decisão e aí anunciou que tinha chegado a um veredito. A decisão do júri era que Scott Peterson era culpado pelo assassinato em 1º grau de Lacey e em 2º grau pelo assassinato de Connor. Os familiares e amigos de Lacey presentes no tribunal choravam e se abraçavam após a decisão, enquanto Scott não demonstrou nenhuma emoção. Havia uma multidão fora da corte comemorando logo após saber que Scott tinha sido considerado culpado. Porém, ainda não tinha acabado. Após o veredito de culpado, o júri tinha que decidir sobre qual seria a pena de Scott Peterson. E aí a gente lembra, né, que a promotoria estava buscando a pena máxima, né, a pena de morte. Depois de alguns meses, no dia 16 de março de 2005, o júri anuncia que chegou a uma decisão sobre a pena de Scott. O júri decide que a sentença de Scott será a pena de morte. Várias pessoas que estavam na corte naquele momento dizem que Scott também não esboçou nenhuma reação após ouvir a sentença. Scott Peterson foi mandado para a penitenciária estadual de San Quentin. Porém, Scott e seus apoiadores
insistem que não houve justiça em seu julgamento e, com base nesse argumento, Scott entrou com uma apelação para um novo julgamento, incluindo também uma petição para apresentar novas provas. O advogado Cliff Gardner foi designado para representar Scott no pedido de apelação. Cliff Gardner explica que a apelação é baseada no que aconteceu no julgamento sobre o local que foi escolhido. A defesa pediu para que o julgamento fosse bem mais distante de Modesto, mas a gente lembra, que o juiz colocou o julgamento para acontecer a 145 quilômetros de distância. Porém, os defensores de Scott diziam que aquela mudança não era suficiente, pois ali havia a mesma cobertura da mídia sobre o caso que tinha em Modesto. Segundo Cliff Gardner, em Redwood City, onde o caso foi julgado, estatísticas mostravam que 96% dos possíveis jurados tinham sido expostos à publicidade adversa. De acordo com o criminalista Michael Cardosa, para que o julgamento fosse considerado justo, deveria ter acontecido no sul da Califórnia. Gardner ainda explica que há outros fatores que comprometeram o julgamento. Ele conta que havia várias testemunhas que disseram ter visto Laci passeando com o cachorro após as 10h18 da manhã, mais ou menos entre 10h30 e 11h30 da manhã. Cliff diz que é simples. Se Laci realmente ainda estava viva após as 10h18, então Scott é inocente, pois nesse horário ele já estaria a caminho da marina. Cliff Gardner é categórico ao dizer que eles possuem provas suficientes para causar dúvidas sobre o fato de que Laci ainda estava viva. Cliff diz que o representante de Scott no julgamento, Mark Geraghty, errou ao não apresentar essas testemunhas que diziam ter visto Laci com o cachorro passeando após as 10h18 da manhã. Cliff Gardner diz que fica se perguntando o porquê dessas testemunhas não terem sido chamadas, mas diz que não faz ideia do motivo de Mark Geraghty não as ter chamado. Cliff conta também que há uma nova informação mais convincente passada a ele por um homem chamado Javier Aponte. O tenente Javier Aponte é um guarda que trabalha em uma prisão da Califórnia. Cliff Gardner explica que quando um preso telefona da prisão para alguém que não seja seu advogado, essa ligação é gravada. O tenente Aponte estava ouvindo uma ligação entre Adam Tenbury e Sean Tenbury. Sean está preso e Adam é o irmão de Sean. Na ligação, Adam diz que falou com um cara chamado Steven Todd. Todd é um dos caras que participou daquele assalto à casa que ficava de frente para a casa de Laci e Scott. Segundo o tenente Aponte, Adam contou que Steven teria lhe dito que Laci o viu durante o assalto e o confrontou. Sean, o irmão que estava preso, então pergunta para Adam o que eles iriam fazer sobre Laci e Adam imediatamente diz que Sean cale a boca e não diga mais nada, pois aquela ligação estava sendo gravada. Olha essa informação, amigos. O tenente Aponte então reportou isso para a polícia de Modesto, umas 3 semanas após o desaparecimento de Laci. Se aquela informação realmente for verdade, então Scott Pearson é inocente. Cliff Gardner, advogado da apelação, diz que o júri nunca ficou sabendo daquela informação,
sobre as conversas dos irmãos Thornbury e o tenente Aponte. Para a apelação, o advogado vai em busca da gravação e do tenente Aponte, porém, a tal gravação havia sumido. Cliff explica que o governo perdeu a gravação com a conversa dos Thornbury. Sendo assim, o advogado entra em contato com o tenente para que ele testemunhe sobre o que ouviu na gravação. E aí, pasmem, o tenente Javier Aponte agora se recusa a falar sobre isso e diz que não falará mais a respeito disso com nenhum advogado e com ninguém. Mesmo assim, a defesa leva esse fato para a apelação na esperança que aquela informação talvez ainda conseguisse convencer as pessoas de que Scott precisava ter um novo julgamento. No entanto, a história de Javier Aponte passa a ser questionada de várias formas, principalmente o fato de que havia várias provas mostrando que o assalto tinha ocorrido no dia 26 e não no dia 24 de dezembro. O investigador John Buehler diz que acha muito estranha a história de ladrões pegarem alguém na rua. John conta que geralmente esse tipo de bandido, ao ser visto, prefere fugir e ir embora do local rapidamente. John Buehler diz não ter dúvidas que o autor do crime realmente foi Scott Peterson. Peterson continua no corredor da morte por muitos anos, enquanto espera a decisão da Suprema Corte da Califórnia sobre a sua apelação. E aí, em 24 de agosto de 2020, a Suprema Corte da Califórnia anulou a sentença de morte de Scott Peterson por conta de erros que negaram a ele um júri imparcial. Há também informações de que o juiz de primeira instância teria afastado deliberadamente jurados que eram contrários à pena de morte. Os promotores mantêm a opção de pleitear a pena de morte mais uma vez numa nova audiência, e o tribunal manteve sua condenação por assassinato. Aqui é o seguinte, a sentença de morte do Scott Peterson foi anulada, né? Eles revogam a pena de morte, e aí eu entendo que essa pena dele caiu para uma prisão perpétua, né? Porque diz aqui que a condenação foi mantida. Depois de a pena de morte ter sido anulada, passa a ser prisão perpétua e ele ainda encontra-se preso até hoje. Então é isso, amigos. Aqui a gente termina mais um episódio, mais uma história, né? A segunda parte com esse desfecho aí dessa história, esse crime brutal contra uma mulher grávida, né? E o bebê que estava ali para nascer. E é isso, amigos. Na semana que vem eu volto com mais um episódio, já com uma história nova. Na semana seguinte, tenha certeza que sempre terá um episódio novo, tá? É isso, amigos. Até semana que vem, aqui no Crimecast.